Achei uma pergunta aqui no chat que eu achei bem interessante Bora. e que tem tudo a ver com a formação da igreja, né? Então é o seguinte, a pergunta é: quando foi que o Império Romano teve a percepção de aproveitar a imagem de Jesus para expandir o reinado? Porque durante um certo tempo Jesus foi extremamente perseguido pelo Império Romano, só que aí, depois de um outro tempo, aí sim o Império Romano começou a pregar o cristianismo. Então, como que foi esse movimento que se deu dentro do Império Romano de primeiramente perseguir e depois expandir essa doutrina? O que você entende e pesquisou sobre isso? O Império Romano, ele não era cristão. Então todos os imperadores que entravam, eles perseguiam os cristãos, porque eles eram contra os cristãos. E aí nós temos dois tipos de cristãos. Nós temos os cristãos ortodoxos, que eram os cristãos, mais comuns, né? Não tinham muito conhecimento, eram os trabalhadores, eram os comerciantes. Então nós chamamos eles de ortodoxos. E nós tínhamos um outro grupo, que era um grupo muito menor, que eram os cristãos gnósticos. Os cristãos gnósticos eram aqueles que pegavam os evangelhos, as escrituras e estudavam. Geralmente eles eram monges, eles eram filósofos, eles tinham a capacidade de ler, porque no Império Romano 4% apenas da população era alfabetizada. Desses 4%, a maioria eram os senadores, os filhos dos senadores, era a elite. Então, os cristãos ortodoxos, eles não tinham leitura. Então, ainda era uma religião, vamos dizer assim, muito oral. É o que eles achavam, que escutavam de um, que conhecia o apóstolo, que conhecia o outro. Então, era tudo oral, porque eles não tinham a capacidade de ler, né? Pouquíssimos liam. Já os gnósticos, que eram num número muito menor, que eram esses monges ou filósofos, estudiosos, e acabavam estudando as escrituras muito mais profundamente. Então, nessa época, todos os imperadores que entravam, eles perseguiam os cristãos. Então, os cristãos entravam imperador, saía imperador, só alternava o grau de percepção. Por exemplo, o Nero era louco e ele queria mudar totalmente a estrutura de Roma. Então, a história diz que Nero colocou fogo em Roma para que Roma fosse destruída e ele pudesse reerguer Roma da forma que ele queria. E aí ele percebeu, ele não colocou fogo em tudo, que uma parte de Roma não tinha sido queimada. Mas e aquela parte é exatamente onde se concentravam mais os cristãos. E aí o que ele fez? Falou, olha, quem colocou fogo em Roma foram os cristãos. E aí a perseguição aumentou muito. Entrava imperador, saía imperador, os cristãos eram colocados lá no Coliseu, eram feitos de tochas. Teve épocas em que os cristãos eram feitos de tocha. Então todos os cultos, todas as reuniões eram às escondidas desses cristãos ortodoxos, que era o povo mesmo, né? Entre imperador e sai imperador. E chegou um momento em que o Império Romano foi dividido em 4 impérios. E um desses tinha um imperador, um desses 4, que era Constantino. A mãe de Constantino era cristã. Então, o que diz é que Constantino, e aí esses 4 imperadores de Roma começaram a brigar entre eles, até para tomar o poder de novo, né? Roma, o instinto, o Império Romano, os romanos eram guiados pela separação e depois pela briga. Então, o que disse que quando Constantino estava com as suas tropas indo para Roma, tomar Roma, ele recebeu um chamado, ele viu um chamado no céu. E esse chamado, ele disse que foi o Messias, que disse para ele que sobre o símbolo da cruz ele venceria essa batalha. Então ele pegou e pediu para que todos os soldados fizessem o desenho de uma cruz nos seus escudos.
e Constantino ganhou. Então, quando Constantino ganhou, aí tem algumas vertentes da história em que diz que ele já se converteu cristão ou que ele falou, olha, ajudou, mas, né, vamos fazer alguma coisa aqui para apaziguar. E aí, com o tempo, Constantino mudou a sede de Roma, do Império Romano de Roma para Constantinopla, né, que recebeu o nome dele. E ali, aos poucos, ele começou a notar que o Império Romano estava meio que perigoso ali para ele. E a igreja, ele começou a ver que o número de cristãos era muito grande, já estava aumentando muito. E como ele liberou, quando ele tornou a igreja não perseguida mais, teve uma fase que ela não era oficial, mas ele falou, ó, para de perseguir, deixa os cristãos sossegado. E depois ele viu que quando ele fez isso, que o negócio, a igreja, que não era uma igreja, não era uma religião, era somente os cristãos ortodoxos, começaram o volume aumentar muito. E aí Constantino viu que ali existia uma oportunidade. E aí ele decretou que o cristianismo seria a religião. Quando ele fez isso, a igreja ela precisou se adequar. Porque ela parou de fazer os cultos escondidos e ela passou a fazer, tanto é que quem construiu a basílica foi Constantino, quem construiu as igrejas foi Constantino, para que a religião católica romana pudesse ter os seus cultos, porque agora, como era uma religião oficial, os senadores, os políticos, né, os generais, eles participavam, as famílias. Então, teve que haver os ornamentos, as vestimentas, começou a ter que ser um outro nível. E com isso, ele viu que poderia ter um poder ali maior. E aí foi onde ele transformou aquela religião, então, cristã, mas não era muito, né, era meio bagunçada, numa religião católica apostólica romana, onde aí sim os líderes ortodoxos criaram o credo, o clero e o cânon. Né? Para você criar uma religião, você tem que ter 3 pilares. O credo são os rituais. Aí que foi inventado o casamento da forma que é, o batismo, a crisma e companhia. Você tem que criar um clero. O clero foi algo que já não era pregado por Jesus, porque Jesus falava, todos somos filhos de Deus e todos somos irmãos. Irmãos significa iguais. A igreja criou o clero. O clero é os sacerdotes, os bispos são um. O resto é o clero, o resto são os leigos, o resto é o resto. Então eles já fizeram uma separação dentre os próprios cristãos, com uma hierarquia. E essa hierarquia foi a estrutura criada pela igreja, ela foi o quê? A estrutura do Império Romano. Porque eles tinham que fazer uma estrutura. Qual a estrutura? A única base que eles tinham, a do Império Romano. E depois eles criaram um cânon. O cânon é no que nós acreditamos e no que nós queremos que eles acreditem. Foi aí que já começou a falar, esse aqui ensinamento fica, esse vai embora, esse aqui pode, esse aqui não pode. Aí começou a haver a grande divisão. Depois nós tivemos o Concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo. E quando o Império Romano sucumbiu, a única estrutura que ficou ainda erguida era a igreja. Quando os bárbaros invadiram, que teve, né, todo o problema, a única instituição foi a igreja, que continuou em todo o Império Romano, que já não era mais o Império Romano. Foi aí que a igreja tomou toda a força, porque ela era a única instituição unida e ainda levava a força de Deus. Então essa história toda montada pela igreja, ela foi sendo adaptada pela necessidade. Foi a necessidade deles poderem surgir. Então foi aí que houve essa separação, que eles olharam, ó, vamos aproveitar essa oportunidade. E eles aproveitavam sempre a oportunidade. Até 553 depois de Cristo,
A igreja romana, a católica romana, era reencarnacionista. Eles acreditavam em reencarnação. Lembrando que, nós precisamos lembrar que quem é que escrevia? Eram os escribas. Eram os escribas que escreviam. Os escribas, eles podiam oficialmente alterar texto, incluir texto ou excluir texto. Eles tinham esse poder, dados a ele na profissão. E todos eles, os escribas que escreviam as escrituras, eram subordinados do imperador. Imagina se ser subordinado ao imperador. Então, cada imperador fala, agora você muda aí, irmão. Agora você muda aí, você muda aquilo, porque eu não quero. Então, por exemplo, até 553 depois de Cristo, a igreja era reencarnacionista. Ela acreditava na reencarnação. Aí nós tivemos ali um imperador chamado Justiniano I. Justiniano I, ele se casou com uma meretriz, que chamava-se Teodora, né? Quando ele se casou com a meretriz Teodora, e ela se tornou imperatriz, todas as outras meretrizes falaram, uau, agora nós vamos elevar o nosso status. Afinal de contas, a nossa imperatriz também é uma meretriz. Só que a Teodora, ela falou, não. Aí começou a cair na boca do povo. Porque até então nem todo mundo sabia que ela era meretriz e que o imperador tinha casado com uma meretriz. Mas quando começou a surgir esse boato, aí começou a todo mundo falar. E aí o que a Teodora fez? Mandou matar todas as meretrizes. Quando ela mandou matar todas as meretrizes, os sacerdotes, os padres, iam para ela e falaram assim, olha, você vai pagar tudo o que você fez. Na próxima encarnação, você vai pagar. Na próxima, você vai pagar. Começaram a falar tanto que a Teodora chegou para Justiniano I, isso pode pesquisar que tá. Ele falou, amor, para com esse negócio de reencarnação. Eu não aguento mais os caras falarem que eu vou reencarnar, que eu vou voltar e que eu vou pagar o que eu fiz. Aí Justiniano falou, tá bom, meu amor, eu vou fazer isso. Não tem mais encarnação. E Justiniano falou, olha, você sabe que você me deu uma boa ideia? Porque hoje nós falamos para ele, ó, você não pode pecar, você tem que seguir as regras, mas eles pensam assim, ah, mas eu vou reencarnar. Ah, mas se eu pecar nessa daqui, de repente na próxima eu posso recuperar. Então Justiniano falou, você me deu uma boa ideia. Se não tem mais reencarnação, ele tem que cumprir as regras nessa vida. Então ele vai seguir à risca o que nós falamos, porque ele não tem duas chances, ele só tem essa chance. Então, a partir de 553, depois de Cristo, a igreja tornou-se não reencarnacionista. Não tem mais reencarnação, não acreditamos mais em reencarnação. Esse era o poder dos imperadores. Então, se você fosse um cristão até 553, você acreditava em reencarnação. Se você fosse um cristão depois de 553, a igreja não aceita reencarnação, não existe reencarnação. Você tem uma chance, capricha, segue como uma ovelha, porque você só tem essa. É isso que aconteceu. Então vocês verem que a força dos imperadores era muito grande nas decisões, e a igreja era controlada completamente por eles.